Olá, meu nome é Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai continuar com a nossa série de Vampire Survivors. No vídeo de hoje a gente vai fazer o sistema de level do nosso personagem. Então, no momento a gente pode destruir nossos inimigos, certo? Depois de 2 ataques a gente tá matando eles, só que eles não estão dropando nenhuma XP. E a gente também não tem um sistema de level no nosso personagem, que não tem nada contra no level. O que a gente vai fazer aqui é o que vocês estão vendo na tela. Então, quando a gente começar a matar um inimigo, ele vai dropar umas experiências que a gente pode chegar perto e coletar. E a gente vai ter uma barra no canto da nossa tela que ele vai mostrar quanta experiência a gente tem, quanto falta pra gente atingir certo level. Então, para começar, vamos colocar todas as sprites que a gente vai usar nesse vídeo dentro do nosso Game Maker. Eu fiz algumas alterações nas sprites desde o primeiro vídeo, então se você baixou a pasta no primeiro vídeo, ela vai estar diferente de agora, mas eu atualizei a pasta como ela está. Se você quiser baixar agora, eu acho que assim elas estão mais bonitinhas, estão mais legais, ok? Mas o código vai dar no mesmo para qualquer um dos dois, para qualquer sprite que você estiver usando, ok? Então a gente vai pegar o SPR XP, o SPR Experiência Bar e a SPR Experiência HUD. Vamos arrastar os três para dentro do nosso Game Maker. E a única que eu vou alterar o ponto de origem vai ser o SPR XP, que eu vou alterar para o Middle Center. O HUD e a barra, a gente não precisa alterar nada, vamos deixar no canto esquerdo superior o ponto de origem da nossa sprite. Então, vamos começar desenhando essa barra na nossa tela, ok? Então, a gente vai vir aqui no objeto control, que é onde a gente vai controlar essa experiência do nosso personagem. A gente vai adicionar um evento Draw GUI. E aqui a gente vai desenhar só essa HUD na nossa tela. Então vamos colocar aqui Draw Sprite. A sprite que a gente quer é o SPR EXP HUD. A subimage é -1. O X é 0 e o Y é 0, ok? Quando a gente usa o evento Draw GUI, a gente está desenhando as coisas dentro da viewport do nosso Game Maker. Então, dentro da janela que a gente está vendo. Diferente do Draw normal, que a gente desenha em posições da sala, o Draw GUI ele vai ser sempre fixo aonde a gente desenhar. Então, se a gente der play, a gente pode ver que a gente desenha no ponto 0, 0. Então, é no cantinho da nossa janela. E ele não vai sair daqui independente da onde a gente vá, porque ele é grudado, ok? Onde a gente desenha HUD, coisas que não se mexem, coisas que sempre está visível no nosso personagem e ela vai sempre ter a mesma posição. Então o 0, 0 dela vai ser sempre aqui no canto e aqui sempre vai ser o tamanho da nossa GUI e a altura da nossa GUI, não importa para onde a gente vá. Só que a gente pode ver que está muito, muito, muito pequena essa sprite, porque no momento o tamanho da nossa GUI é 1280 por 720, que é o tamanho da nossa viewport. E essa nossa sprite de HUD, ela só tem 106 de largura e 6 de altura. É muito pouco comparado. Para isso, a gente vai alterar qual é o tamanho da nossa GUI. A nossa câmera, o que a gente vende no nosso jogo é 320 por 180. Então eu vou usar esse mesmo valor dentro da nossa GUI para eles ficarem compatíveis, ficarem do mesmo tamanho, ok? Então, aqui no evento Create, nosso objeto control, eu vou colocar o seguinte código: display set GUI size, ok? E aqui a gente pode alterar a largura e a altura do nosso GUI. Aqui eu vou colocar o mesmo tamanho da minha câmera, ok? A minha câmera é 320 por 180, eu não sei exatamente qual vocês estão usando, talvez seja a mesma. Então eu vou colocar a largura por 320 e a altura por 180. Só da gente fazer isso e executar o nosso jogo agora, a gente vê que a nossa barra está muito maior e o pixel, o tamanho do pixel dela, de um pixel, é correspondente ao tamanho de pixel de um personagem. Então parece realmente que ela está encaixada dentro do jogo e ela não fica desproporcional ao tamanho. Isso também é algo que eu acho bem legal, ok? A gente manter a proporção do nosso jogo sempre a mesma. Então eu costumo deixar o meu GUI size sempre do tamanho da minha câmera. Então, aqui a gente já tem desenhado o SPR XP HUD. Agora vamos desenhar a nossa barra. Então, Draw Sprite. Só que a barra ela vai depender de quanta experiência o nosso personagem tem. Por enquanto, vamos só desenhar a sprite. Então, SPR XP bar, subimage 1, o X vai ser 0 e o Y vai ser 0. E o Y e o X dessa nossa barra tem um pequeno detalhe. Se a gente vier aqui na SPR XP HUD, a gente vai ver que a HUD começa nesse canto. A gente quer desenhar a nossa barra
aqui, certo? A gente não quer desenhar nesse cantinho superior esquerdo. A gente quer desenhar ela um pixel para a direita e um pixel para baixo. Então, diferente da barra da HUD que a gente desenha no 0, 0, a barra a gente vai desenhar no 1, 1. Então, se a gente executar o nosso jogo, a gente vai ter aqui a HUD e uma barra que encaixa certinho nela. Aqui a nossa barra, a gente não quer que ela funcione assim. A gente quer que ela comece vazia e quanto mais XP o nosso personagem tem, mais ela vai se completando. Só que a gente ainda não tem a XP do nosso personagem. Então vamos criar isso. Então aqui no evento create do objeto control, eu vou adicionar duas variáveis globais, ok? Global.exp, que vai ser 0, ok? Então vai começar em 0 a nossa XP. E global.exp max, vou colocar 100. Então a gente começa com 0 de experiência e o máximo que a gente pode chegar é 100, o valor 100. Se você quiser, você pode colocar que é 1000 e daí você altera o quanto de experiência você ganha pro personagem. Se você quiser, você pode colocar que é 10, o máximo de experiência para você upar. E depois a gente vai poder aumentando. Então no level 1 eu preciso de 100 experiência, level 2 eu preciso de 150, level 3, 300. Ok? A gente depois vai alterar esses valores da XP máxima. Por isso é importante a gente ter ele em uma variável e não só um valor de 100. Então sempre vai ser 100, a gente não vai ter como alterar, ok? Mas a gente ainda não tem como ganhar experiência. Só que para a gente desenhar essa nossa bar, a gente não vai usar a função drawSprite. A gente vai usar drawSprite underline ext, ok? De extended, ok? Então é drawSprite extended. Quando a gente usa essa função, a gente libera alguns argumentos novos para essa nossa sprite que a gente está desenhando. A gente pode alterar o scale X dela, então quão larga ela tá, ok? Se a gente colocar 2, ela vai ficar 2 vezes mais larga. O Y scale, se a gente colocar 2, vai ficar 2 vezes mais comprida, ok? Vai ficar esticada. Do mesmo jeito, se eu colocar meio, ela vai ficar encolhida, achatada. A rotação, a cor e o alpha. A única coisa que a gente vai querer alterar é o X-Scale, ok? Então, primeiro eu vou colocar aqui o X-Scale para ser 1, Y-Scale para ser 1, o Hot vai ser 0, a rotação é 0, a gente não quer alterar a rotação. A cor é Cell White, quando a gente não quer alterar a cor da nossa sprite que a gente está desenhando, a gente coloca Cell White, e o Alpha vai ser 1. Agora, vamos vir aqui no nosso X-Scale. Quando a gente está clicando para a gente ver qual a gente está selecionando, qual argumento a gente está alterando, a gente pode ver aqui embaixo que ele fica um pouquinho mais claro. E aqui vamos entender como o X-Scale vai alterar de acordo com a nossa experiência. A gente vai escrever algo bem simples, ok? Então a gente vai escrever global.exp dividido por global.maxexp. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte. Quando a gente está com a nossa XP máxima, então a gente está com 100, a gente está pronto para upar. Então se a gente pensar que o global.exp é 100 e o global.exp máximo é 100, então a gente está no máximo para upar, vai ser 100 dividido por 100, que é 1, ok? Então ele vai desenhar a barra completa. Se a gente está com 0 de XP, vai ser 0 dividido por 100, que é 0, então a nossa X-Scale vai ser 0 e a gente não vai desenhar nada. Ela vai estar totalmente achatada num canto. Se a gente executar o nosso jogo, a gente vai ver que a gente não tem mais barra desenhada. Então, só para teste, a gente está aqui dentro do nosso jogo, ok? A gente tem esse 0 aqui, que é o quanto é a nossa X-Scale por enquanto. Eu coloquei no meu jogo que quando eu apertar E, a gente vai ganhar 10 de experiência. Então, se eu apertar E, a gente vê que a barra ela completa 10% e daí a gente vai ter 10 dividido por 100, que é 0.10. Então, a gente vai desenhar nossa barra em 0.1 de escala, ok? Então, ela está dividida em 10 vezes. Se a gente apertar E de novo e eu ganhar mais 10 de experiência, ele vai aumentar mais um pouco a barra. Então, o nosso X-Scale agora é 0.2. Então, a gente está desenhando, a gente pode pensar que a gente está desenhando 20% do tamanho da nossa barra. Da mesma forma que a gente vai para 30, 40... Da mesma forma que a gente vai para 0.3, 0.4, 0.5, a gente está ganhando 30, 40, 50 de experiência, 60 de experiência, 70 de experiência, 80 de experiência, 90 de experiência e completamente de experiência. Então a gente tem 100 dividido por 100, que é 1, como eu comentei. Então isso aqui é uma forma de a gente criar uma relação, porque a gente está criando uma relação entre a nossa escala e o tanto de experiência que a gente tem, ok? Sempre que a gente quer fazer algo escalar no nosso tamanho, a gente pode dividir o valor atual pelo valor máximo, que ele vai ser sempre o valor entre 0 e 1, ok? Se a gente não passar do valor máximo, obviamente, porque se a gente passar, a gente vai ver que ele vai começar, a barra vai começar aí, mas aqui não é o caso, a gente nunca vai
nunca vai acontecer isso, ok? Porque se ele passar, a gente vai resetar e vai upar de nível, ok? Mas essa foi uma maneira só para eu demonstrar para vocês o que estava acontecendo nessa barra. Vamos fazer nosso jogador realmente ganhar experiência. E agora a gente vai usar então essa SPR e XP. Então vamos criar a experiência que os nossos inimigos derrubam quando eles são destruídos, quando eles são eliminados. Então a gente vai criar um objeto create, objeto, e vai chamar obj e XP, ok? E a gente vai puxar a nossa sprite SPR e XP para esse objeto. Então, a gente quer que essa experiência seja criada quando o inimigo morre, ok? Então, a gente tem esse código de ele ser destruído, ok? De ele ser eliminado. Dentro do parEnemy, no step event, a gente tem if HP for menor ou igual a 0. No momento, a gente só está destruindo nosso inimigo, a gente está tirando ele do nosso jogo. Mas antes dele ser destruído, a gente vai criar 3 XPs. Você pode criar o tanto que você quiser, mas eu vou colocar 3 aqui. Então, eu vou adicionar um evento repeat. Então, eu vou colocar repeat 3. Esse repeat é um loop, ok? Então, todo o código que a gente colocar aqui dentro, ele vai repetir 3 vezes antes de continuar no código. Então, ele vai vir aqui, ele vai checar se o nosso HP, o HP do inimigo é menor ou igual a 0. Se for, ele vai repetir o código aqui dentro 3 vezes. Então, se eu colocasse para ele acrescentar em uma variável mais 1, ele vai ir para 3 o valor dessa variável, ok? Então ele vai acrescentar 3 por frame em vez de 1, porque ele está repetindo 3 vezes o código que a gente colocar aqui dentro. E a gente vai criar, então, 3 desse objeto exp. Para a gente criar o objeto, a gente já sabe como a gente faz. A gente usa um instance create layer, ok? Então a gente vai criar no x, no y do nosso inimigo, na layer instances, o objeto exp. Só que, se a gente executar dessa forma, a gente vai abrir aqui o nosso jogo. Quando o inimigo morre, a gente vai criar as 3 XPs em um mesmo lugar, ok? Então elas vão ficar todas acumuladas. A gente não quer fazer isso, a gente quer que elas tenham umas distâncias, elas sejam criadas em uns pontos meio aleatórios. Oi, então, esse aqui sou eu, o Gabriel do futuro, que estava editando o vídeo. Eu percebi que nesse momento, para criar essas experiências em pontos aleatórios, não todas elas em um mesmo ponto, eu fiz um código um pouco mais complicado do que eu precisava ali na hora. Eu não pensei muito em editando, eu percebi que tinha um jeito muito mais fácil, muito mais simples do que o jeito que eu ia ensinar no vídeo em si. Então, eu vou explicar aqui rapidinho. A única coisa que a gente precisa fazer é pegar um valor aleatório para o x e um valor aleatório para o y. Então, aqui eu criei 2 variáveis locais, underline xx e underline yy. E para o underline xx, eu peguei um valor aleatório entre menos 10 e 10, então eu usei a função iRandomRange, ok? Essa função, ela pede 2 argumentos, o valor inicial e o valor final, e ele vai pegar um valor aleatório entre esses 2 valores. E para o y, a mesma coisa. Então, para o underline xx, ele vai pegar um valor aleatório entre menos 10 e 10. E para o underline y, ele vai fazer a mesma coisa. Pegar um valor aleatório entre menos 10 e 10. E depois, a gente só soma esses 2 valores no nosso x e o y, onde a gente está criando o objeto experiência, ok? Então, é só isso. É um código bem simples. E a gente já vai ter a nossa experiência sendo criada em pontos aleatórios, ok? Então, é isso. Agora a gente vai continuar. Então, a gente vai vir no objeto experiência e a gente vai adicionar um step event. O que a gente quer fazer é o seguinte: a gente quer que quando o nosso personagem esteja próximo o suficiente de um objeto XP, ele venha um pouco na direção do nosso personagem, certo? Então ele seja atraído e a gente vai poder alterar, quem sabe por upgrade, qual a distância que a gente precisa de atração para a gente pegar esse XP. Às vezes a gente vai conseguir coletar de mais de longe, mas no começo a gente vai ter uma distância que, se nosso personagem chegar, a XP vai em direção e ela vai ser coletada. Então a gente vai adicionar um create event no nosso objeto exp e um step event. Como a gente vai fazer ela se mover, a gente vai usar o mesmo código que a gente está usando no objeto player e no inimigo. Então a gente vai adicionar 2 variáveis, hspeed, que vai ser igual a menos 1, vspeed, que vai ser igual a menos 1, dir, que é igual a menos 1, e speed, que eu vou colocar o valor de 2. Só que eu também vou colocar o valor de XP que ela vai acrescentar no nosso jogador. Então eu vou colocar XP, o XP dela vai ser 10. Então cada vez que eu pegar um desse, não, na verdade 20. Cada vez que eu pegar uma orb dessa XP, cada vez que eu pegar um objeto desse XP, ele vai acrescentar esse XP no nosso global XP, que é realmente o responsável pelo XP do nosso personagem. E aqui no Step Event, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar if distance to object player for menor ou igual
Aqui a gente vai precisar definir uma distância que a gente quer estar próximo, necessário para o nosso jogador estar próximo para esse objeto XP ir em direção dele. Então vou colocar, por exemplo, 32 por enquanto. Então, se o nosso jogador está numa distância menor do que 32 pixels desse objeto EXP, então a gente vai querer que esse objeto vá em direção ao nosso personagem. Então hSpeed é igual a length dir. A length vai ser speed, a direção. A gente pode criar de novo uma variável local, underline dir, point, direction, x, y, objeto, player, ponto x, objeto, player, ponto y, então a direção para o nosso jogador. A gente coloca aqui, underline dir, a mesma coisa para o vSpeed, que é length, dir, y, length é speed, e a dir é underline dir. Daí a gente coloca que o x é mais igual a hSpeed, e o y é mais igual a vSpeed, ok? Na verdade, eu vou alterar, vou colocar a XP para ser bem rápido, vou colocar 4, que é a speed dele. Agora, se a gente executar o nosso jogo, a gente vai ver que quando a gente eliminar um inimigo, se a gente estiver próximo o suficiente, se a gente estiver longe, ela fica parada, mas se a gente chega próximo o suficiente, ela vem em direção ao nosso jogador. Mas como vocês podem ver, tá acumulando um monte desse objeto atrás do jogador, porque quando ele colide com o nosso personagem, ele não tá fazendo nada, ok? Eles estão tentando ir em direção ao nosso personagem infinitamente. Então, a gente vai adicionar um evento de colisão. Então, add event, collision, object player. Então, quando ele colidir com o object player, a gente vai querer que o global.exp seja mais igual a xp, que é a variável que a gente criou para quanto de XP dá esse objeto XP, e um instance destroy. Então, ele vai colidir com o nosso personagem, ele vai acrescentar no global.xp o valor de XP dele, e a gente vai destruir. Então, ele vai acrescentar uma vez XP, se destruir, e acabou o que ele tinha que fazer. Então, a gente mata o inimigo, vem a XP na nossa direção, quando a gente coleta, a gente aumenta a nossa barra. Então, a gente tem funcionando o nosso sistema de XP, mas essa barra vai ficar crescendo infinitamente, porque a gente não está fazendo nada quando o valor do global.xp é maior ou igual ao global do nosso max XP, que é o limite que o nosso personagem pode chegar para ele upar. Só que antes, como no futuro a gente vai fazer modificações, a gente vai criar um upgrade que pode aumentar a distância que a gente pode pegar a XP, em vez de usar um valor de 32, eu vou vir no nosso objeto player, e aqui eu vou criar uma variável chamada collect range, que vai ser 32. Então, aqui é uma variável que eu coloquei em inglês, que chama qual é a distância de coleta, qual é o alcance da nossa coleta, ok? Se você quiser, você pode colocar o nome que você quiser para essa variável, mas eu vou colocar collect range. E a gente vem aqui no objeto XP e no lugar de 32 a gente coloca objeto player.collect range. Então, se a gente alterar esse collect range do nosso personagem, ele também vai alterar a distância para a gente pegar esse objeto XP quando a gente for alterar no futuro. Ok? Se a gente executar, a gente pode ver que ainda está funcionando normal. As orbes de XP ainda vêm na direção do nosso personagem. Então, só para a gente terminar esse vídeo, vamos fazer então o nosso personagem upar. No momento ele está eliminando os inimigos criam a XP vai em direção ao nosso personagem. Nosso personagem coleta e aumenta a nossa XP, mas a gente não está fazendo nada ainda com essas variáveis de XP. A gente não está falando para evoluir o nosso personagem upar. Então, aqui dentro do objeto control no create, eu vou criar mais uma variável global.level, que vai começar em 1. Então, essa daqui vai ser a variável que vai guardar qual o level do nosso personagem. E no step event, a gente vai criar aqui if global.exp for maior ou igual a global.maxexp. O nosso global.level é igual a, vai ser mais, então a gente vai upar um level, e o global.exp é igual ao global.exp menos global.exp underline max, ok? O porquê da gente colocar esse código e não só colocar o global.exp para 0. Vamos supor que cada orb que a gente coleta dá 40 de XP. Então a gente coletou uma, a gente está com 40 XP, coletou duas, a gente está com 80, coletou 3, a gente está com 120. O nosso XP máxima é 100. Se a gente colocar para o nosso XP voltar para 0, o nosso personagem, nosso jogador vai estar perdendo essas 20 de XP que ele tinha mais, porque era 120. O que a gente está fazendo aqui é subtraindo esse 120 que a gente tem
menos a XP máxima, que é 100, e o nosso personagem, na verdade, vai começar o próximo nível com os 20 de XP bônus que ele coletou daquela última orb dele, ok? Então, aqui é só uma maneira, só uma subtração bem simples, pra gente não desperdiçar essa XP do nosso personagem, não tirar do nosso jogador a XP, e sim acrescentar pro próximo level dele. Então, se a gente executar o nosso jogo aqui já, a gente vai ver, a gente vai eliminar um tanto de inimigo, a gente vai coletar a XP, quando a XP ultrapassa, ele upa de level, e aí ele recomeça, e aí sim, a nossa XP volta ao original. Então ele volta pra, ele acrescenta quanto precisava acrescentar, e a nossa XP recomeça. E a nossa XP recomeça a contar. Se você quiser, por enquanto, a gente vai alterar isso no futuro. Mas se você quiser colocar que o global.exp _max é mais igual a 10, então cada vez que o nosso personagem upar, ele vai precisar de 10 XP a mais para upar para o próximo nível, você pode fazer isso, ou a gente vai alterar no futuro com alguma maneira um pouco mais balanceada, porque dessa forma ele só vai aumentar em 10 de XP necessário por cada nível e não fica exatamente balanceado. É melhor a gente colocar valores, por exemplo, quando a gente está level muito alto, a gente coloca valores mais altos de XP que a gente precisa, então a progressão do nosso jogo começa muito rápido, então, por exemplo, os 10 primeiros níveis a gente quer que o nosso jogador pegue rápido, mas quem sabe os próximos 10 até o 20, a gente quer que seja uma coisa um pouco mais devagar, que ele tem que fazer um pouco mais de esforço. Só que se a gente colocar para nossa XP máxima sempre ser só mais igual a 10, a progressão vai ser sempre o mesmo tanto, porque ele sempre vai precisar só de mais 10 de experiência. E agora, só pra gente completar esse vídeo e preparar para o próximo que a gente vai começar a ver os upgrades, vamos criar uma última variável global, global.levelup, que ele vai começar como false. Essa variável aqui, ela vai decidir quando o nosso personagem está upando ou não, quando a gente vai poder selecionar os upgrades ou não. Então, quando a gente upa, a gente vai querer que essa global.levelup seja igual a true. E aqui, só para a gente ver que está funcionando, eu vou colocar aqui if global.levelup é igual a true. A gente, por exemplo, draw text, vou colocar para desenhar aqui, level up, ok? E agora, se a gente executar o nosso jogo, a gente vai ver que a gente elimina os inimigos, a gente coleta XP, e quando a gente upa, aparece o level up, ok? O que a gente vai fazer é que quando tiver nessa tela de level up, o nosso jogo vai parar, ok? Nossos inimigos não vão andar, a gente não vai disparar nada. E aqui a gente vai poder selecionar os nossos upgrades, que é o que a gente vai começar a ver nos próximos vídeos, com bastante calma, bastante paciência, bem explicadinho. Vai ser bastante coisa, mas vai ser bem legal também aprender sobre isso, ok? Então, vai ser isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Como sempre, se vocês gostaram, vocês podem deixar um like para me ajudar, compartilhar com um amigo que queira aprender, às vezes quer começar a aprender programação, às vezes quer fazer um jogo como Vampire Survivors. Enfim, todo mundo é bem-vindo e é muito legal ver as pessoas começando a criar jogos, começando a se interessar e ver o resultado de joguinhos também de vocês. Sempre é muito satisfatório. Então é isso. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, como sempre. Tem tudo aí, Twitter, Discord, Twitch, eu acho. Deve ter algumas coisas aí que nem eu sei o que tem. É isso então. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.